Deus, que habita nos céus dos céus, mas que também reina em minha vida. Trago a Ti esse dia, não seja a minha vontade, mas que a Tua prevaleça. Hoje poderia ser o meu dia, a minha hora, mas eu desisto dele, não por medo, pois sei que a Sua misericórdia me alcança assim que o sol raia, pois é em Suas promessas para mim. As misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs, mas porque meu coração transborda de amor por Ti, venha o Teu reino e seja feito o Teu querer. Me perdoa, pois sou fraca e falha, e salva aquele que tem querido o meu mal. Que o Senhor retorne em bem, que o Seu propósito para a minha vida hoje seja cumprido. Cuida dos meus, Senhor, para que tudo seja para a glória do Seu nome. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer hora que você vai ouvir esse áudio, que seja um dia, uma noite ou uma tarde gloriosa para ti. Quem diria, né? Estamos caminhando para o nosso 5º propósito. Você foi feito para uma missão. Você muitas vezes se sente assim? Você tem esse sentimento em tua alma de que tem alguma coisa que você não está fazendo? Você tem alguma expectativa na sua vida de poder fazer algo para Deus? Provérbios 11:30 diz assim: o fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista a alma é sábio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estamos no nosso 36º dia, o primeiro capítulo do 5º propósito. Graças, Senhor, por essa dádiva. João 17:18 diz assim: assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Em Atos 20:24 nos traz: o que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Glória a Deus. Em Colossenses 1:25, 1 Coríntios 12:5 nos traz sobre a nossa missão. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo. O ministério é seu serviço com os que crê, e a missão é seu serviço com os que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o 5º propósito de Deus para a sua vida. A missão de que sua vida é tanto participativa quanto particular. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos.
e parte é uma tarefa exclusivamente sua. Nos próximos capítulos falaremos sobre ambas. A palavra missão tem sua raiz no termo latino enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo, que disse em João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus entendeu nitidamente a missão que tinha nesse mundo. Quando estava com 12 anos de idade, disse em Lucas 2:49, eu devo tratar dos negócios do meu pai. E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou em João 19:30, está consumado. Como os suportes que mantêm os livros de pé, essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena, dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na terra é nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Aquilo que ele fez ao seu próprio corpo físico, devemos dar prosseguimento em seu corpo espiritual, que é a igreja. Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:18, Deus nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais ele nos criou. Amá-lo, fazer parte da sua família, tornar-nos semelhante a ele, servir-lhe e contar aos outros a respeito dele. Pelo fato de lhe pertencermos, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e depois nos envia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:20, fomos enviados para falar em nome de Cristo. Somos os mensageiros do amor de Deus e de seus propósitos para o mundo. A importância da sua missão. Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais sua missão é tão importante. Sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes e em 5 livros diferentes da Bíblia, que se encontra em Mateus 28, 19 ao 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47, João 20 e 21, em Atos 1 e 18. É como se ele estivesse dizendo: eu realmente quero que você assuma isso.
Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus. E você aprenderá os detalhes de sua missão no mundo. Quando, onde, por quê e como. Na grande comissão, Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20: Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine-nos a fazer tudo o que ordenei a vocês. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente aos pastores e missionários. Esse é o seu compromisso com Jesus. Não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são a grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória. Desprezá-la é um ato de desobediência. Talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta. Mas a Bíblia diz em Ezequiel 3,18: você deve adverti-los para que possam viver. Se você não falar para advertir os maus, a que parem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados. Mas eu responsabilizarei você pela morte deles. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer. Sua missão é contar a eles a respeito de Jesus. Sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra ser usado por Deus. Paulo disse em 2 Coríntios 5,18: todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconcilie com Ele. Sua missão envolve 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção do seu reino. Paulo nos chama em 2 Coríntios 6:1 de colaboradores. Ele diz que somos companheiros de trabalho de Deus. Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio! A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:20: somos representantes de Deus, de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus, e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora. Estamos falando por Cristo mesmo agora. Torne-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. Ensinar outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se seu vizinho tivesse se o teu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura,
seria criminoso reter tal informação. Ainda pior é guardar segredos sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades do mundo e compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a alguém. O problema dos cristãos que se converteram há muito tempo é que se esqueceram de como é desanimador viver sem Cristo. Devemos nos lembrar de que, não importa quanto as pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo, elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz em Atos 4:12, Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Todos precisam de Jesus. Sua missão tem alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno das outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivos que você possa alcançar durante toda a sua vida. As consequências de sua missão vão durar para sempre, mas não as do seu emprego. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. Esse é o motivo porque precisamos ser perseverantes no desempenho de nossa missão. Jesus disse, João 9:4, todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. O relógio que controla a missão de sua vida está correndo. Então, não perca nem mais um dia. Inicie agora mesmo sua missão de trazer outras pessoas a Cristo. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus. Mas temos apenas o tempo de nossa vida para alcançá-los. Isso não significa que você tenha que deixar seu trabalho para se tornar evangelista em tempo integral. Deus deseja que você compartilhe as boas novas onde estiver. Como estudante, mãe, dona de casa, professor, vendedor, gerente ou qualquer que seja a sua atividade. Você deve sempre esperar que Deus coloque pessoas em seu caminho para com eles compartilhar o Evangelho. Sua missão dá sentido à vida. William James diz: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o restante acabará desaparecendo. E por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósito. Vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento de nossa missão no mundo. Os resultados dessa atividade vão durar para sempre. Se falhar em cumprir
a missão que Deus lhe atribuiu, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Atos 20, 24, Paulo disse: minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. A obra de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Há pessoas que somente você poderá alcançar, em virtude de onde você vive e de como Deus o fez. Se ao menos uma pessoa for para o céu pelo seu testemunho, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Comece a olhar ao seu redor, em seu campo missionário pessoal, e ore: Deus, quem o Senhor pôs em minha vida para que eu lhe fale a respeito de Jesus? O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão da nossa incumbência. Existe hoje um interesse crescente na segunda vinda de Cristo e no fim do mundo. Quando isso ocorrerá? Antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta. E a resposta foi bastante reveladora. Atos 1, 7 a 8. Ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos quiseram conversar sobre as profecias, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que se concentrasse na missão deles do mundo. Em essência, ele disse: não compete a vocês saber os detalhes da minha vida, e sim da missão que lhe foi confiada. Concentre-se nisso. Especular-se sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil. Pois Jesus disse em Mateus 24, 36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como Jesus afirmou não saber nem o dia, nem a hora, por que você faria cálculos para descobri-los? O que sabemos com certeza é: Jesus não vai voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir sua palavra a tenham ouvido. Jesus disse em Mateus 24, 14, as boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e a todas as nações. Depois virá o fim. Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir sua missão, não em desvendar a profecia. É fácil nos distrairmos e desviarmos da nossa missão, porque Satanás aceita que façamos qualquer coisa, menos compartilhar a fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contanto que não leve ninguém com você para o céu. Mas, no instante em que começar a levar sua missão a sério, esteja certo de que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você.
Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus, de Lucas 9:62. Sem adiantamentos, sem adiamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Quanto lhe custará cumprir sua missão? Cumprir sua missão vai exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a vida. Você não pode acumular com todas as outras coisas que gostaria de fazer. Você deve orar como Jesus. Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas como Deus, abençoe o que eu quero fazer. Em vez disso, ore. Deus, ajude-me a fazer o que está abençoado. Entregue ao Senhor uma folha em branco com o seu nome assinado embaixo e peça-lhe que a preencha. A Bíblia diz em Romanos 6:13, parte B: antes, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês voltarão da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumento de justiça na mão de Deus. Comprometendo-se em realizar sua missão, não importando o preço a pagar. Você experimentará a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas experimentaram. Não há quase nada que ele não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometa em servir o reino de Deus. Jesus prometeu em Mateus 6:33: Deus dará a todos vocês tudo o que precisa no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus, a sua preocupação principal. Mais um para Jesus. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Era um simples pregador, mas era alguém com uma missão. Sua atividade favorita era levar grupos de voluntários ao exterior, a fim de erguer igreja para pequenas congregações. Durante sua vida, ele ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha em estado de semiconsciência praticamente às 24 horas do dia. Quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia os projetos de construção, um após o outro. Certa noite, em seus últimos momentos, enquanto minha mulher, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, ele subitamente, agitado, e tentou levantar da cama. Obviamente,
estava muito fraco. E minha mulher insistiu em que ele voltasse a se deitar. Mas como ele insistia em sair da cama, ela acabou perguntando: Jimmy, o que está querendo fazer? Ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. E começou a repetir a frase sem parar. Na hora que se seguia, ele provavelmente repetiu a frase mais de 100 vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei perto da cama, chorando, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé de meu pai. Naquele momento, meu pai estendeu o braço, pôs a frágil mão sobre a minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Pretendo que esse seja o lema para o restante da minha vida. E também o convido a ter esse objetivo como foco de sua vida. Porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais é importante para Ele. E o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que os seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Oro para que vocês estejam sempre atentos, a fim de alcançar mais um para Jesus. De maneira que, no dia em que estiver diante de Deus, você possa dizer: missão cumprida. Pensando sobre o meu propósito de vida do dia 36. O tema para reflexão: fui feito para uma missão. O versículo para memorizar: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. A pergunta para meditar é: que temores me impede de cumprir a missão do qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas? Glória. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus meu. Porque a sua infinita bondade nos alcançou. E ela nos remiu nesse dia. Para que seja feito o seu querer em nossas vidas. Amém?
Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, na presença do Senhor Jesus. E até uma próxima, se assim Deus quiser, se assim Deus permitir.